Olá, telespectadores do programa Ecologia em Ação. Estamos novamente apresentando para vocês a questão das invasões, a história das invasões dos mangues que aconteceu no século XX, a partir da década de 70. Mas o maior empuxo mesmo, o maior impacto das invasões, ela aconteceu no início do ano de 83. Naquele tempo, a indústria estava em grande desenvolvimento, havia falta de mão de obra em Joinville e muitas empresas começaram a buscar e chamar operários do estado do Paraná, do sul de Santa Catarina, e para atender a demanda no setor de fundições, que era muito forte em Joinville nessa época. O maior complexo de fundições se encontrava no bairro do Boa Vista. A chegada dessa migração, ela aconteceu a partir do norte do Paraná. Então, no norte do Paraná havia um sistema inverso. Era a Revolução Verde chegando e demitindo e dispensando a mão de obra rural. Então, casou a falta de emprego no norte e a falta de empregados e operários em Joinville. Então, começaram a chegar os migrantes com a proposta, com uma promessa de que o terreno seria dado gratuitamente para eles e também eles receberiam ajuda para construir uma casa e se assentarem. Então, a indústria lançou esse mote no norte do Paraná e começaram a chegar de ônibus, de caminhão, esses migrantes sem qualificação de mão de obra para a metalurgia, para a área de fundição. Eram boias frias. Eles eram chamados de mão roxa naquele tempo. E eles vieram e começaram a invadir os mangues, que era a área que foi prometida para eles. Então eles não sabiam, não conheciam o que era. No norte do Paraná não tem mangue, e o nosso mangue da Baía do Bitonga, o maior mangue do estado de Santa Catarina, passou a ser agredido criminosamente para colocar essa mão de obra barata, desqualificada, sem experiência de fundição, começaram a colocar esse pessoal e orientá-los a entrar nas áreas de marinha, sob coordenação do SP, o Serviço de Patrimônio da União, que eram terras da União, de preservação permanente. E assim começou a acontecer o fluxo de migração com invasões programadas dos manguezais de Joinville. Então o começo assim foi muito difícil para esse pessoal que não conhecia o mangue. Começaram a cortar inicialmente no Boa Vista, próximo à fundição. Começaram a desmatar e usavam a madeira para fazer a estiva para chegar nas áreas onde seria instalada o casebre, uma meia-água, uma construção que abrigasse esses moradores que estavam chegando. Eles geralmente eram abrigados nas paróquias, nas igrejas aqui do Boa Vista, e lá depois eles eram encaminhados para essas áreas onde as construções estavam sendo realizadas pelos próprios migrantes com a ajuda de materiais que a Prefeitura de Joinville, no primeiro governo Freita, estava oferecendo. Então, que terrenos eram esses que eles estavam invadindo? Era um terreno de preservação permanente. O mangue era protegido e é protegido até hoje pela Lei 4771 de 1965, o Código Florestal Brasileiro. Hoje nós temos uma outra legislação que também dá proteção ao ecossistema manguezal e restingas. Então eles invadiam, faziam as estivas com a lenha do mangue, das árvores cortadas, e começaram a fazer a drenagem desses terrenos, cavar valetas, fazer a drenagem, e assim iam preparando a área para construir a casa. A prefeitura dava uns pilotis de concreto para colocar a casa em cima, distante 60, 70, 80 centímetros das marés. Então,
aqueles pilotis de concreto eram distribuídos gratuitamente para esses invasores, que eram programadamente colocados dentro desse local que não é lugar para morar gente, nem criar criança ou criar família, mas eram colocados lá. Então, essa preparação do terreno, ela aconteceu de uma maneira igual nos demais mangues que iam sendo invadidos, como o caso dos mangues dos Espinheiros, que depois se transformou em Vila Paranaense. Ali tinha um sambaqui que foi usado como aterro, com carrinho de mão. O pessoal não sabia o que era um sambaqui. O Serviço de Patrimônio da União também não deu muita atenção à questão do sambaqui. E assim foram invadindo, foram derrubando, foram criando os lotes. Depois vem a prefeitura, quando viu que as invasões estavam criando muito problema, tudo desordenado, estava se criando um favelão no Boa Vista. A prefeitura, ela entrou em socorro desse pessoal e fez a demarcação dos lotes. Então, quando chegavam novas levas de imigrantes, a prefeitura encaminhava para os abrigos esse pessoal provisório, a Igreja Católica fazia essa parte dos abrigados, e depois que os lotes estavam demarcados, muitos lotes eram demarcados dentro do mangue, com a maré subindo e descendo, mas os piquetes a prefeitura colocava lá, já colocando os lotes para posteriormente serem invadidos e receberem o corte, o talho da vegetação arbórea. Então era tudo um comando muito bem organizado. De um lado estava a prefeitura, depois estava lá a empresa sendo beneficiada com mão de obra farta, lá selecionava os melhores e os outros ficavam por aqui, por Joinville mesmo, buscando emprego em outras indústrias. E essa invasão ela foi acontecendo e com o ordenamento da topografia da prefeitura de Joinville, esse ordenamento ele aconteceu com os topógrafos indo ao local, como eu já falei, e fizeram a demarcação dos lotes e as casas foram sendo construídas. Era assim algo impressionante, a quantidade de áreas que estavam sendo cortadas, a quantidade de gente que vinha, mudanças. Em Joinville sempre tinha no centro da cidade caminhões e mais caminhões fazendo mudança, vindo do Paraná. Então, muita gente, muita criança. E eles eram, então, colocados nesse ecossistema de proteção permanente. E essa área começou a ser, então, favelizada. A prefeitura, então, ela entrou com as demarcações, ela cedia materiais de construção, e aí aparecem também os despachantes. Em Joinville tinha 2 escritórios de despachante de áreas do Serviço de Patrimônio da União. Eram 2, um se tornou deputado posteriormente, e o outro trabalhou por um determinado tempo, e depois abandonou o escritório, mas ficou somente o escritório do despachante, que era vereador depois e foi deputado estadual. Então eram tudo comandos organizados para a invasão. O que fazia esse despachante? Ele tinha um escritório em Joinville e outro escritório meia boca na prefeitura. Ele atendia no balcão do cadastro lá na prefeitura, com os topógrafos. Então ele sabia quais eram os mangues que já tinham sido demarcados, e lá no escritório dele ele tinha um mapa, e lá no mapa ele marcava o local para onde essas famílias iam se alojar, que receberiam esse terreno gratuitamente. E tudo isso tinha a cobertura do Serviço de Patrimônio da União, o SPU. Isso tudo não seria possível se não tivesse essa conivência e essa falta de fiscalização por parte do IBAMA, que não acontecia, porque mangue é território do Instituto de IBDF na época, e depois se passou a chamar IBAMA. O IBAMA também não fazia, e a Fátima também não fazia fiscalização dessas invasões.
Então era uma orquestração impressionante. O SPU então vem constantemente para Joinville, faz palestras, orienta o pessoal como construir uma casa, quais são os documentos que eles deveriam apresentar lá no despachante para que eles conseguissem receber uma posse provisória do terreno de Marinha, da área de Mangue. E essa posse provisória, logicamente, até hoje se transformou tudo em terreno particular. Então, as áreas da coletividade em geral, o que era de todos, passou a ser privatizado para alguns. Então, o Ministério Público, vendo essa orgia que acontecia em Joinville, que começou a se falar no Brasil inteiro, de que em Joinville se dava terreno gratuito para os operários das indústrias. E tinha até um programa de chalulas no governo do Lula, Luiz Gomes, a partir de 89, um programa de chalulas. Isso então foi uma coisa de louco. E a prefeitura perdeu o controle dessas correntes migratórias e se apavorou com a situação. As entidades ecológicas como a Prema, da qual eu era membro, diretor e presidente, a Prema ela começou a chamar a atenção das autoridades, a escrever em jornais, dar entrevistas, fazer palestras, chamar o Ministério Público Federal, chamar o Ministério Público Estadual para essa questão violentíssima, o crime ambiental permanente que estava ocorrendo impunemente no município de Joinville. Então, o Ministério Público se fez presente através de uma promotora federal, que hoje se encontra em Brasília, a doutora Ela Vieco Folkmer de Castilho. Fazia contatos constantes com a Prema, com os técnicos da Prema, para se orientar e obter documentos técnicos que evidenciassem o crime ambiental. Mas nós vamos dar continuidade a esse mesmo tema no bloco seguinte. Aguarde aí que eu já volto. Continuando então com o programa Ecologia em Ação, contando a história da destruição vergonhosa dos mangues da Baía da Babitonga, do lado de Joinville. Nós estávamos falando de que forma essas famílias pobres de agricultores que foram buscadas, foram tiradas do habitat deles, lá do norte do Paraná, da zona rural, e foram jogadas, famílias numerosas, vieram pais, vieram os idosos, muitas crianças, bebês recém-nascidos. Então essas crianças eram jogadas nessas condições insalubres, onde não havia possibilidade de fazer uma instalação sanitária correta, uma fossa, um filtro para tratar de forma mais primária esses resíduos dejetos humanos. Então isso tudo com as marés subindo e descendo, e as crianças no entorno das casas, elas iam se contaminando, iam ficando doentes, barrigão grande, cheio de vermes, muitas morreram, muitas ficaram cronicamente doentes para o resto da vida, foram traumatizadas, foram marcadas como uma sub-raça que estava se criando nos mangues do município de Joinville. Freitag disse numa entrevista de jornal de que em Joinville estava se criando uma sub-raça de seres humanos. Foi assim um choque para muita gente, foi algo assim terrível. É uma vergonha para os demais moradores que sempre souberam respeitar esse ecossistema, sempre entenderam que o ecossistema era vital para o setor da pesca do litoral de Santa Catarina, porque o berçário do mar era a Baía da Babitonga. E aí, com essa implosão, com essa quantidade de gente, começou a se criar o olho gordo em muitas pessoas, principalmente os políticos. Os políticos vendo que aquele projeto da prefeitura de dar uma melhor qualidade de vida
Isso tudo reclamado pela Igreja Católica, pela Pastoral dos Mangues, que a Igreja Católica criou, pelas associações de moradores de mangue, que diversas foram criadas para criar assim, uma massa sólida, compacta, para fazer pressão para conseguirem qualidade de vida naquele local para onde foram lançados, jogados, enganados. E aí veio a igreja, aí veio a Pastoral dos Mangues, aí veio o Centro de Direitos Humanos, defendendo com toda certeza e com toda justiça essas pobres almas que estavam ali sofrendo. O marido trabalhava, mas em casa ele deixava os filhos. A mulher trabalhava, mas em casa ficavam os filhos trancados dentro da casa, porque quando a maré estava alta, as crianças não podiam sair, senão poderiam morrer afogadas. Vocês vejam só o problema que isto gerou. Aí a prefeitura, sob pressão da Pastoral dos Mangues, da Igreja Católica, dos Direitos Humanos, tinha diversos padres envolvidos e freiras, irmãs envolvidas nessa questão, começaram a pedir até o começaram a pedir um aterramento desses lotes que sofriam um impacto da maré todos os dias. Então, a maré subia e descia 2 vezes por dia. E as crianças e os idosos eram as vítimas. Não dava para ter uma verdura, não dava para ter um cachorro e não dava para fazer o tratamento das fezes e de urina e dos restos dos banheiros e das cozinhas. Então era tudo em volta, jogado em volta das casas. Agora com essa quantidade enorme de lotes sendo produzidos, sendo aterrados, o que aconteceu? O setor imobiliário, aquele setor que vendia em lote seco, demarcado, loteamento aprovado na Câmara de Vereadores, ele viu que estava tendo um concorrente totalmente desleal, que eram os lotes fabricados ilegalmente pela Prefeitura de Joinville, nos 2 governos do Freita e no governo do Luiz Gomes, tá? E aí o Luiz Gomes criou inclusive um núcleo de bacias hidrográficas, coordenado pelo engenheiro sanitarista que veio para Joinville em 85, o Antônio Marco Tebaldi, que foi o coordenador, e depois ele tocou o projeto Urbanização dos Mangues. Então as imobiliárias se irritaram e começaram também a entrar nos mangues, mas por um sistema indireto. Eles contratavam laranjas, esses laranjas se comprometiam com a imobiliária, com a loteadora, de derrubar o mangue, de conseguir aterro, de fazer parte das associações de moradores para conseguir melhorar aquele lote. Então grandes áreas começaram a ser aterradas. O Morro do Boa Vista, na região lá dos Espinheiros, começou a ser desmontado para fazer o aterro da Vila Paranaense. O barro da área de preservação do morro ia para a área de preservação, aterrar a área de preservação dos mangues. O contrassenso, uma impunidade para esses crimes duplos ambientais, e ninguém, o Ministério Público, recebeu um protocolo da APREMA para abrir um inquérito civil público para estudar e verificar e questionar essas invasões, chamando a atenção da sociedade de que aquilo era um equívoco. Processos desapareceram no Ministério Público. Então a APREMA, apavorada com a reclamação da sociedade, dos associados, ela queria fazer a sua parte, mas ela não conseguia. O poder econômico, o SPU, o DNOS, a SEMA, a Secretaria de Meio Ambiente lá, Especial do Meio Ambiente do governo Collor de Mello, na época, no ano de 90, 92, isso tudo fez com que a destruição fosse cavalar, no atacado, se fabricavam lotes. As empresas também foram atrás dos loteadores e ocuparam e compraram posses de áreas da União, no atacado, 100, 200 hectares, e se diziam proprietárias daquelas áreas porque eles tinham comprado as posses. Então foi uma guerra jurídica fenomenal que aconteceu.
Então a gente lia nos jornais da época as ações que o Ministério Público estava propondo. O próprio SPU fez uma proposição para desabilitar títulos de posse das empresas, das loteadoras, mas não fez a mesma coisa para os invasores protegidos pelos direitos humanos, protegido pela Pastoral dos Mangues e protegido pelas associações de moradores e invasores de mangue. Então foi assim algo surrealista. E aí aconteceu que, pela pressão das entidades envolvidas e dos próprios políticos, e com a apresentação e montagem de um projeto chamado de Projeto Mangues, depois se transformou num projeto de urbanização dos mangues, com a construção de canais. Aí esse projeto foi levado para Brasília e deslocou milhões de cruzeiros novos, que era a moeda na época. Não eram reais, eram cruzeiros novos. Vinha dinheiro assim de caminhão para Joinville. E não tinha o controle que tem hoje, era a fundo perdido, e inclusive foram envolvidos duas instituições bancárias oficiais nesse programa, nesse projeto sujo de destruição dos manguezais de área de preservação permanente. O BNDES liberou recursos e mais recursos a pedido das autoridades, das instituições do município de Joinville. Alguns deputados da região também se envolveram nessa questão, muitos vereadores se envolveram. Está certo que tinha deputado e vereador que era contra essa invasão, que não se podia colocar esse povo pobre, miserável, dentro do manguezal. Tinha que se dar, então, terrenos secos, drenados, com toda a possibilidade de qualidade de vida para criar uma família. Então tinha os dois lados. Tinha aqueles vereadores que tinham um projeto para ser prefeito, aqueles outros que queriam ser deputado, estavam usando esse povo como massa de manobra para ganhar voto. Troca de terreno de mangue por votos. E muitos ganharam, vocês sabem disso. Todos estão careca de saber quem tem votos, tem crédito ainda para se eleger até talvez presidente da República. Então aconteceram os canais e o aterro hidráulico, ele foi jogado no meio das casas, como ela tinha um pilotis de quase 1 metro de altura, o aterro hidráulico foi se colocando debaixo das casas e foi elevando o nível daqueles imóveis e a maré não chegou mais. Mas tinha muito problema com essas casas que não estavam em alinhamento, que não estavam no arruamento, então a prefeitura se incomodou muito, o prefeito gastou muito dinheiro dos contribuintes, destinado para outras áreas, para atender aqueles invasores nas favelas que foram criadas desordenadamente. Mas depois foi criado um novo sistema, onde os canais envolveram grandes faixas de mangue que não tinham sido invadidas, e esses canais jogaram esse aterro hidráulico em cima de áreas que foram desmatadas com motosserra. Hectares e mais hectares no Aventureiro, no Iririú, na Vila Paranaense foram desmatados para que o aterro hidráulico, onde ainda não tinha casas, pudesse ser organizado direito, com arruamento, com separação de lotes, com ruas, etc. Então, assim, desta forma, com o envolvimento de bancos oficiais, a Caixa também se envolveu, BNDES e a Caixa. A Caixa financiava juros baixíssimos. Nós, assim, estarrecidos, acompanhávamos as notícias dos jornais, fizemos um arquivo de recortagem de toda essa história triste, essa história criminosa da destruição do ecossistema de mangues. É o berçário do mar. Vocês sabem todos que querem comer um peixe, um camarão, que não pode ter a existência dessa ictiofauna sem a presença do mangue. Isso tudo não acontece se não tiver mangue. E nós fomos diminuindo as áreas de produção de comida para doar esses terrenos e transformar esses terrenos em particulares. E as empresas e as loteadoras, elas depois compraram a preço de banana os lotes que já estavam urbanizados, com rua e tudo mais, e
venderam esses lotes a um preço bastante significativo. Muitos funcionários da prefeitura, inclusive engenheiros, biólogos, ganharam terrenos de mangue. Muitos venderam 10 terrenos por 150 mil e faturaram 1,5 milhão. Muitos ficaram ricos. Foi privatizado o que era de todos. Então essa história, esse resumo dessa história que eu conto para vocês, ela logo vai ser encadernada num livro que eu vou lançar em breve. Mas o programa Ecologia em Ação está terminando. Certamente nós vamos voltar a esse tema. Muitas autoridades vão querer contestar nossos comentários, que nós temos tudo isso comprovado em documentos. Mas até o próximo programa Ecologia em Ação.